Vai. Aqui o nosso kit EQ200T, que é um conjunto desenvolvido pelo CIDEP, é a lâmina engastada com strain gauge, ok? Então aqui temos todo o livro de atividades mentais. Falaremos aqui rapidamente em blocos o que compõe esse kit batizado de KIT-TEM, Kit Didático de Tensões Mecânicas. Um multímetro, um pedestal com uma boa base metálica, 7 massas conhecidas, 50 gramas cada, uma barra delgada instrumentada com um strain gauge, né? Dá para ver que é um detalhe, um strain gauge na parte superior e na parte inferior, simetricamente, outro strain gauge, ok? Esses strain gauges estão conectados nessa placa azul, que na verdade é uma ponte de Wheatstone, certo? Chamada também de meia ponte. Por que meia ponte? Porque nós temos na ponte de Wheatstone 4 resistores, de modo que nessa ponte nós estamos usando apenas 2 resistores, conforme estamos vendo, né? 2 resistores. E os outros 2? Os outros 2 são as resistências dos próprios strain gauges, por isso chamado meia ponte, né? Metade da ponte é composta pela resistência dos resistores que estão colados. Na verdade, o strain gauge também em português é o extensômetro de resistência elétrica. Na verdade, é um resistor, ok? Quando ele sofre tração ou compressão ou seus efeitos simultâneos, ele tem um comprimento que sofre uma variação. Então, à medida que eu aplicar uma força nessa barra, o comprimento aumenta e a área diminui. Então, sofre assim uma variação da resistência que vem para a ponte de Wheatstone. Essa outra caixinha é a nossa fonte de alimentação. Temos aqui a fonte de alimentação 110 volts alternado e nessa caixa nós vamos ter os 9 volts estabilizado. Então, a tensão precisa ser bem estabilizada, bem fixa, para não termos erros. Então, qualquer variação de tensão será devido ao que? Às massas aplicadas. Então, vamos ver o primeiro caso. Aqui, sem massa alguma colocada, apenas o peso próprio de suporte, né? Aqui temos um fio, temos um engate, né? E nós já estamos com uma deformação na ponte de 73,9 milivolts. Então, podíamos ter um sistema de tara, como é comum em balanças, mas deixamos dessa forma mais simples. Vamos perceber que esse próprio peso já está afetando a ponte Wheatstone. Vamos colocar agora um disco, 50 gramas, ok? Um disco 50 gramas. Vamos observar agora para quanto foi a tensão em milivolts. Ó, já subiu para 74,5, tá certo? Então, ao colocar esse disco, essa massa em gramas, 50 gramas, teremos aqui em torno, vamos lá grosseiramente, 50 gramas vezes 9,8, assim vamos obter a força aplicada nesse ponto, em função desse comprimento aqui, né? Então, nesse ponto onde está o strain gauge, ele foi o que? Ele sofreu uma tração. O gauge de baixo, simultaneamente, sofreu uma compressão, tá certo? Então, enquanto um ganha o comprimento, o outro fica menorzinho, né? Então, isso ocorre uma variação de resistência. Vamos colocar uma segunda massa, mais 50 gramas. A tensão elétrica já foi para 75,1 milivolts, certo? Então, veja que ocorre um fenômeno linear, tá certo? Isso é importante, já foi feito um ensaio prévio. Terceira massa, 50 vezes 3, 150 gramas. 75,7 milivolts, certo? Importante observar que o strain gauge que está colado, né, na parte superior e inferior, ele pode ser encarado, entre aspas, né, como um amplificador. Por quê? Na medida que a gente coloca uma massa, essa força peso, né, que vai exageradamente, vamos fazer isso aqui, né, ela está fazendo isso, certo? Exagerando, né? Visivelmente, não é tão fácil ver esse movimento da barra. Ela está fazendo isso, né? Toda vez que ela sofre uma deflexão. Então, o gauge, quando ele é esticado na tração, ele aumenta o comprimento. Aumentando o comprimento, aumenta a resistência. Com o aumento do comprimento, diminui a área.
mas diminuindo a área também aumenta a resistência. Aí está o fator de amplificação. Esse fenômeno é chamado a segunda lei de Ohm. A resistência é o ρ L sobre área. Ok? Então esse fenômeno amplifica. Quando colocamos mais um gauge embaixo, estamos sensibilizando mais ainda, né? Ou seja, a sensibilidade à colocação de massas fica maior ainda, né? Vamos colocar ainda aqui mais uma massa. Veja que ali já vai para 76,9 milivolts, tá certo? O trabalho do aluno, então, será o quê? Relacionar primeiro as massas, ok? A massa em gramas ou quilogramas, a força associada, a força peso em newtons, a deformação causada aqui, que é observada pela tensão elétrica, pelo desequilíbrio da ponta de Wheatstone. Então o aluno vai finalmente relacionar a tensão elétrica com a tensão mecânica. Esse é o objetivo. E por fim, ele vai notar que a tensão mecânica nessa barra, ela precisa de um caráter matemático chamado tensor. Então, tensor, uma ferramenta matemática que vai apontar o quê? Que a tensão mecânica é uma grandeza física tensorial. Assim como a força aplicada aqui é uma grandeza vetorial. Então, essa força é vetorial. E aqui a tensão mecânica é tensorial. Tá ok? Esse é o objetivo do kit. Obrigado pela atenção.